Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com graças a Deus? É uma alegria muito grande retornar a essa casa. Privilégio fazer parte dessa terça poderosa. Toda vez que meu amigo Pastor Mauro me faz convite, eu me sinto muito honrado. Quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor Alexandre. Uma honra, homem sempre fino e elegante. Deus abençoe. Bom te ver, brother. Tamo junto. Passo acompanhado da minha princesa, irmã Priscila. Ela foi ali ver se tem uma água para mim, com gás, né? E meu príncipe Leonardo. Tamo junto. Quantos estão desejosos de continuar ouvindo Jesus falar? Diga amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 18. Localiza o texto. Aos que encontraram, digam amém. Escrito está, versículo 18: O Senhor me fez saber e eu soube, então me fizeste ver as suas ações. Eu era como um cordeiro manso que levavam ao matadouro, porque eu não sabia que maquinavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que esquadrinha rins e coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti te descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos homens de Anatote, acerca dos homens de, está fraco, acerca dos homens de, que buscam a sua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras em nossas mãos. Parafraseando esse texto, abra aí Jeremias 1:1, mesmo livro, Jeremias capítulo 1, versículo 1. Jeremias 1:1, que está escrito: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, terra de Benjamim. Hoje o culto é profético e eu queria tematizar. Faz muito tempo que eu não tematizo, mas eu queria tematizar a mensagem de hoje. Diga para alguém que está do seu lado assim: não morreremos em Anatote. Se você soubesse o quanto profética essa mensagem, você diria com mais fé. Diga: não morreremos em Anatote. Meu amigo, está perfeito. Só abaixa um pouquinho, só para me ajudar aqui no retorno. Isso. Olhe para mim por alguns minutos. O livro do profeta Jeremias, na minha opinião, um dos livros mais extraordinários de todo o Antigo Testamento. Apesar de ter 52 capítulos, 1364 versículos, o livro do profeta Jeremias é o terceiro maior livro de toda a Bíblia Sagrada, sendo o primeiro maior livro o livro de Terrilim, que é conhecido como Salmos, que é composto por 2.262 versículos e 150 números. O segundo maior livro da Bíblia Sagrada é o livro do profeta messiânico Isaías, que é composto por 66 capítulos, 1.236 versículos. O terceiro maior livro é o livro do profeta Jeremias, que é composto por 52 capítulos e 1.367 versículos.
Além de tudo isso, o livro do profeta Jeremias é conhecido como o maior livro profético de toda a Bíblia Sagrada. Segundo o grande biógrafo Carlos Mansters, especialista na vida de Jeremias, ele diz que Jeremias foi levantado por Deus no ano 627 a.C., 22 anos antes do início do caos babilônico que virá sobre a nação de Judá, no ano 605, quando o general Nabucodonosor acaba de vencer a batalha contra o rei Neco no campo de concentração em Carquemis. E depois de vencer, um soldado babilônico, ele dá o anúncio a Nabucodonosor que seu pai Nabopolassar havia morrido na Babilônia. Ele teria que voltar para assumir o trono que era seu e se tornar o grande rei da Babilônia, pois ele era o príncipe herdeiro do trono. É quando ele passa pelas cidades e começa as deportações. A primeira deportação será no ano 605, quando será levado Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e nesse período Nabucodonosor está com 25 anos de idade. A segunda deportação será 7 anos após a primeira deportação, no ano 597. Nabucodonosor, com 33 anos de idade, depois de reformar a política babilônia, ele tem a decisão de reformar a Babilônia e fazer ela uma das 7 maravilhas do mundo antigo, assim construindo as 8 entradas principais de Babilônia e a antiga torre de Babel em forma de jardim suspenso. E é nesse período que é levado 10.000 valentes, segundo a Reis 24:15, carpinteiros, ferreiros, boieiros, e entre eles é levado o grande sacerdote Ezequiel e os pais da menina que nascerá na Babilônia, conhecida como Radassa, junto com seu tio primo, famoso como Mardoqueu. O último ataque será 11 anos após o segundo ano 586, quando se cumpre a profecia do profeta Abacuque, que vai se cumprir aproximadamente 59 anos depois do seu desaparecimento entre as cavernas de Qumran, que diz que a figueira deixaria de florescer e o campo não produziria mais mantimento. A queima total da Babilônia, de Jerusalém, a destruição total de Jerusalém, que segundo Carlos Manson, mais de 58.000 judeus foram brutalmente assassinados pela espada da Babilônia, e foi avassalador as mortes e os sangues que correram na cidade de Sião. É nesse período que Deus decide levantar esse profeta. A pergunta que não quer calar: por que Jerusalém sofrerá com tanta dor? A Jerusalém sofrerá na mão dos caldeus, porque fazia 40 anos que eles haviam se afastado da presença do Senhor e andando em caminhos maus. Pastor, qual é a prova dos 40 anos de perversidade da nação de Judá? Ezequiel capítulo 4, no versículo 16, Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, hoje eu colo a tua língua ao paladar. Você só vai falar quando eu te disser. E te digo: amarra-te por cordas do teu lado direito. Durante 40 dias você ficará amarrado, cada dia representando um ano. Isso representa os 40 anos que a nação de Judá está afastada diante de mim. A pergunta que não quer calar: que ser humano em sã consciência consegue ficar durante 40 dias amarrado de um lado só sem poder se mover? Primeiro, que a medicina diz que o nosso corpo respira. Semanalmente a gente perde fragmentos de pele, a gente troca de pele. Pela falta de movimentação corporal, o corpo dele, pela imobilidade, vai se ferir sozinho. E segundo, lhe causar muita dor e muito deslocamento. O que Deus quer pregar através do corpo de Ezequiel é: assim como você se ferirá e sentirá muita dor, fazem 40 anos que o comportamento de Jerusalém está me ferindo e me causando dor. Você vai ficar 40 dias imóvel. E quando você for comer o seu pão, você vai pegar fermento, farinha, e vai cozer o seu pão com fezes que sai do homem. Ezequiel diz: ah, Senhor, eu nunca coloquei algo podre e imundo nos meus lábios. Aí Deus diz: então você vai cozer o seu pão com fezes de vaca, que é adubo, mas você vai ter que comer o pão cozido com fezes, porque assim como você sentirá o gosto podre do pão, assim fazem 40 anos que a essência podre da nação de Judá está subindo diante de mim. E aonde começam esses 40 anos de pecaminosidade? No ano 645,
quando o filho do rei Ezequias, conhecido como Manassés, traz para Jerusalém magia negra, feitiçaria, prostituição e promiscuidade. E é nesse período de Manassés que Deus levanta o profeta Abacuque e começa a interrogá-lo. Eu sou apaixonado pela vida de Abacuque. Existe um biógrafo conhecido como Silas Daniel. Ele escreve a literatura Abacuque, um profeta em meio ao caos. Ele diz que durante 3 anos Abacuque não dorme. Ele não dorme, pastor Alexandre, porque toda vez que ele tenta dormir, ele é atormentado por caos, dor, sangue e destruição. É por isso que o livro de Abacuque é conhecido como o livro das interrogações. Ele já começa o livro fazendo pergunta: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? Há também quem suscite a contenda e a humilhação, por causa disso a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Abacuque, o livro de Abacuque, ele tem 3 capítulos, 48 versículos, 12 perguntas e nenhuma resposta. Quantas perguntas? 12. Quantas respostas? Nenhuma. A pergunta que não quer calar: por que Abacuque faz 12 perguntas e Deus não responde nenhuma? É simples, porque o nome de Abacuque vem do hebraico Ambak ou Anvaruk, e esse termo Ambak significa abraço amoroso. É por isso que Abacuque faz 12 perguntas e Deus não responde nenhuma. Por quê? Porque Abacuque tem um sentido da vida de abraçar, e ele está fazendo pergunta no intuito de ter misericórdia, e Deus não pode ter misericórdia de quem precisa ser quebrado para ser tratado. É por isso que ele pergunta 12 e Deus não responde nenhuma, porque Deus sabe que Abacuque é como uma mãe, mesmo sabendo que o filho não vale nada, mesmo assim ainda clama por misericórdia. E Deus está dizendo: sabe por que tu pergunta 12 e eu não te respondo nenhuma? Porque não adianta eu viver tentando mudar a vida de quem não quer mudar. Como não adianta viver tentando mudar a vida de quem não quer mudança, Abacuque insiste em quem não merece salvação, mas de mudança de objetivo. Como assim, pastor? Ele está vendo que pergunta no intuito de Deus ter misericórdia, e Deus não quer ter misericórdia. É quando ele muda o propósito. Ao invés de viver tentando mudar a vida de quem não quer mudar, ele precisa vigiar por quem não vigia. É quando ele escreve o capítulo 2: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu vou responder quando eu for erguido. Quando ele percebe que ao invés de viver clamando por quem não quer mudar, ele precisa vigiar por quem não vigia, então Deus responde: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que você possa ler o que passa correndo, porque o que há de vir virá e não vai tardar. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E agora fica formidável. Silas Daniel diz que Abacuque é pertencente à classe levítica, e pela quantidade excessiva de levitas, os levitas no dia da festa da Páscoa se apresentavam uma vez e depois nunca mais. Quando chega na classe levítica de Abacuque, os instrumentistas que estavam acostumados a tanger os terrilins, que são os salmos de adoração no dia da festa da Páscoa, faz a famosa pergunta para a classe levítica de Abacuque: e aí, Abacuque, qual vai ser o salmo que a gente vai entoar esse ano na Páscoa? A gente vai dizer que Deus é o nosso pastor e nada vai nos faltar? A gente vai dizer que Deus vai nos livrar do laço do passarinheiro e não nos dará por presa aos seus dentes? Abacuque diz: não. Por que não? Chega de cantar o que é monótono, o que o povo gosta de ouvir. A gente precisa cantar o que é profético, o que eles precisam ouvir. Eu não sei se vai ter alguém para dar glória. Por que Abacuque não aceita cantar as canções que já era costume? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e Deus nos livrará do laço do passarinheiro. Porque o problema de Jerusalém é viver uma vida podre e gostar de cantar hinos que confortam. Os hinos que eles cantam não é compatível com a vida que eles vivem. Então Abacuque diz: chega de cantar o que o povo gosta de ouvir, precisamos cantar o que eles precisam ouvir. Por quê? Porque o período de Abacuque é um período de sofisma. A palavra sofisma é uma palavra grega que significa aparência de verdade com um fundo mentiroso. É o período que o culto é de verdade, a festa é de verdade, o sacrifício é de verdade, mas a vida é mentirosa e não é compatível com o culto que eles entregam do lado de dentro. O que Deus está dizendo é: o que adianta vocês saber cantar músicas, saber entregar ofertas, saber se vestir bem,
se quando o culto acaba, vocês não vivem lá fora o culto que entrega do lado de dentro? O que adianta o culto ser tão perfeito, se ao finalizar do culto eu tenho que levantar Ezequiéis para mostrar o que está por trás da recâmara secreta e ninguém sabe? Está na hora de cantar o que é profético e parar de cantar o que vocês gostam de ouvir. Perdão? E é nesse momento que, quando o tangedor espera ele cantar o que todo mundo gosta de ouvir, ele canta o que é poético e fica marcado na história. Ainda que a figueira não floresça, ainda que no campo não produza mantimento, e que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas dos currais, e nos currais já não haja mais gado, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. E a pergunta que não quer calar: o que Abacuque está profetizando é que um caos virá sobre a nação de Jerusalém. A figueira vai deixar de florescer, tudo será destruído. Mas ninguém ouve a profecia de Abacuque. Ele desaparece no ano 645. 18 anos depois de Abacuque, Deus levanta Jeremias. A última oportunidade, a última voz e a última vez que Deus vai falar antes da destruição. E agora acompanhe comigo. É por isso que o capítulo 2 do livro do profeta Jeremias é conhecido como o capítulo dos desabafos de Deus. Quando Deus começa a desabafar com Jeremias tudo que tem deixado Deus indignado com a nação de Judá. Isso aqui dói. Aonde começa? No capítulo 2, versículo 2. Lembrei-me eu, ó Israel, do dia do nosso noivado no deserto. Do dia do nosso noivado no... Está fraco. Do dia do nosso noivado no... Quando vocês caminhavam após mim numa terra que não se semeavam, então vocês eram santidade. É Deus dizendo: sabe quando vocês eram santidade, Israel, diante de mim? No deserto. Quando eu não tinha que comer, eu vos dava maná. Quando eu não tinha que beber, eu transformava água amarga de mar em doce. Aí vocês eram santidade. Sabe quando vocês eram santidade? Quando não tinha água amarga de mar para transformar em doce. Por amor eu fazia do impossível tornar possível, fazendo água brotar da rocha. Aí vocês eram santidade. Sabe quando vocês eram santidade? Quando seus filhos nasciam, o alfaiate fabricava no deserto uma sandália do pé do tamanho da criança recém-nascida, sem saber se teria materiais para fabricar outra sandália quando o pé crescesse. Mas eu vos amava tanto que quando o pé da criança crescia, eu fazia a sandália crescer juntamente com o pé. Aí vocês eram santidade. Perdeu o tempo de adorar. Vou melhorar então. Sabe quando vocês eram santidade? Quando as crianças nasciam, o alfaiate fabricava um tecido do tamanho do corpo recém-nascido da criança, sem saber pelos materiais escassos do deserto se teriam materiais para fabricar outro tecido quando o corpo crescia. Mas eu te amava tanto que quando o corpo dos seus filhos cresciam, eu fazia o tecido crescer juntamente com o corpo. Quando o corpo envelhecia, o tecido continuava novo. Não pegou, né? Eu vi só 3 glórias aí. Então vou tentar melhorar para ver se alguém dá um glória lá em cima. Como assim, pastor? A criança nasceu, o tecido foi fabricado, ela cresceu, o tecido cresce junto. A pessoa envelheceu, o tecido continua novo. A pessoa morre num dia, o tecido apodrece no outro. Como assim, pastor? A pessoa durou no deserto 100 anos, nasceu, o tecido foi fabricado, ela cresce, o tecido cresce junto, ela envelhece, o tecido continua novo. Depois de 100 anos, a pessoa morre de fardo e cansado e velhice, e o tecido continua novo e impecável. A pessoa morre na segunda, o tecido apodrece na terça. A pergunta que não quer calar: se o tecido cresceu e continuou novo durante 100 anos, por que quando o autor do tecido morre, o tecido não continua novo para outra pessoa usar? É simples, porque o que Deus fabricou sobre a minha medida só serve para mim e para mais ninguém. Ah, melhorou aí. Diga para alguém, pastor Alexandre gostou, diga para alguém que está do seu lado: o que Deus fabricou sobre a sua medida é seu e ninguém toca. Isso. Diga para ele: se alguém tentar tomar o que é teu, Deus mata quem quer levar. Se o que é teu quiser ir embora,
Deus fere o que quer ir, porque o que é teu está na tua medida, no teu tamanho, no teu conselho, e ninguém toca no que é teu. Quem pode adorar ao nome dele? Escuta, aí vocês eram santidade, e agora aperta um pouquinho. Eu quero ver quem é crente de verdade para dar glória com isso aqui. Sabe quando vocês eram santidade? Quando à noite o frio batia 8 graus abaixo de zero. Todos os palestinos entre o Saara e o Egito tinham suas casas, barro por fora, madeira no meio, barro por dentro, que servia de isolante por causa do frio. E vocês só tinham uma tenda de pele de animais de 1 centímetro de espessuras, e era aquecido, porque o meu amor ia como coluna de fogo a quilômetros na frente aquecendo. Além de aquecer, protegia, porque no deserto da Palestina existiam serpentes como vípera senate. Uma vípera senate é uma víbora de 80 centímetros, que depois que picava, o sangue coagulava, engrossava, ficava gelatinoso. Em 3 horas, gelatina passa em veias e artérias, gente. Não, o sangue ficava gelatinoso, não passava nas veias e artérias, o mesmo morria roxo e paralisado. Fora os escorpiões brancos e negros, que após picar, em 24 horas, além de apodrecer o tecido, matava o mesmo envenenado. Mas Deus amava eles tanto, que ia na frente, queimando serpentes, escorpiões, peste perniciosa, e nada lhes faria dano algum. E agora que dói, entre a palavra de Deus com Jeremias e os feitos do deserto que Deus reclama com Jeremias, há um espaço de 1800 anos. A pergunta que não quer calar: por que Deus está pegando algo tão antigo, algo de 1800 antes do nascimento de Jeremias, e reclamando com Jeremias no ano 627? Sabe por que Deus está pegando algo de 1800 anos antes de Jeremias e reclamando com ele? Por quê? Porque Deus está jogando na cara, porque está cansado. Cansado de quê, pastor? Cansado de um povo que quando quer sabe onde buscar, e quando recebe abandona o Deus que deu. Vou repetir, Deus está cansado de um povo que quando quer, sabe a mão que ora, a boca que clama, o joelho que dobra, mas quando recebe, abandona o Deus que deu tudo o que eles necessitavam. É por isso que Deus diz no capítulo 2, versículo 5: Jeremias, o que fiz eu a vossos pais, para me deixarem por aquilo que não tem nenhum proveito, e me abandonarem por aquilo que não vale nada. Até o pagão são fiel aos seus deuses, que tem olhos mas não vê, ouvido mas não ouve. Mas a minha noiva não é fiel a mim, Jeremias. Quando Jeremias percebe que Deus está irado, ele clama por misericórdia. Por que ele clama por misericórdia? Ele está vendo que a ira de Deus está prestes a destruir o povo. Então ele clama no capítulo 2, versículo 20 de Jeremias, dizendo: livra a gente mais essa vez, só mais essa, que nunca mais tornaremos a fazer o que não te agrada. Quando muito o Senhor quebrava nossas algemas, o Senhor nos livrava. Livra mais essa vez. Aí Deus diz: eu livrar? Quantas vezes vocês disseram: livra que não erramos, livra que não pecamos, livra que não vacilamos? E era só eu te livrar que tu tornava a fazer tudo o que disse que não ia fazer. Sabe por que eu não livro mais vocês? Por que, Senhor? Porque o tempo me fez descobrir o segredo de vocês. Qual é o nosso segredo? O segredo de vocês é que vocês só funcionam quebrados. Já que vocês só funcionam quebrados, eu prefiro te ver torto do meu lado, aqui dentro, do que inteiro lá fora na mão do diabo. Eu vou melhorar para ver se tem alguém comigo para dar glória. Sabe por que eu não livro mais vocês? Por quê? Porque vocês só funcionam quebrados. Então eu prefiro te ver moído do meu lado aqui dentro, do que inteiro lá fora na mão do diabo. É Deus dizendo: está quebrado, mas é meu. Eu não sei se alguém vai pegar lá em cima, mas eu vou ter que entregar isso aqui. Agora dá para entender. Entender o que, pastor? O porquê tem gente que Deus tem que mandar o maná todo dia. Deus manda o maná no dia e diz: come, engole, se entope. Você enche e diz: prosperei. Quando você acha que vai sobrar para outro dia, o próprio Deus faz apodrecer. A pergunta que não quer calar: se Deus mandou a providência do dia, por que quando eu pensei que ia sobrar para o outro dia, apodreceu? Deus não deixou sobrar. É Deus dizendo: é porque no limite tu já vacila.
Imagine se eu deixar sobrar. Vou repetir. Agora dá para entender? Entender o quê? O porquê tu conhece alguém que nunca fez um curso de manicure, mas quando faz a unha de alguém, até a profissional fica de boca aberta. Tu conhece alguém que nunca fez um curso de cabeleireiro, mas quando faz o cabelo de alguém, até quem é formado fica espantado. Tu conhece alguém que não tem faculdade de psicologia, mas o conselho dela vale mais do que uma sessão psicológica particular paga. Tu conhece alguém que nunca fez uma faculdade de engenharia, mas quando mete a mão na obra, até o engenheiro diz: você nunca estudou, como é que a obra fica tão perfeita na mão dele? A pergunta que não quer calar: tem dom e talento para ficar rico, por que não sai do limite? É teu dizendo: porque no limite já apronta, José. Imagine se eu deixar sobrar. É por isso que eu tenho que deixar no limite. Por quê? Para toda vez que ele pensar em se afastar da minha presença, eu quebrar, amassar, apertar e fechar a porta, para ele nunca mais sair do lugar que ele deveria ter ficado, do meu lado. É por isso que o diabo te odeia. Por quê? Porque a gente é um vacilão de primeira. A gente erra na quarta, peca na quinta, apronta na sexta, falha no sábado, erra no domingo, pensa o que não deve na segunda, tem vontade de fazer o que não deve na terça. Aí depois de uma semana turbulenta, o diabo diz: eu duvido eles virem para terça na unção, adorar a Deus todo quebrado. Você diz: eu vou quebrado, mas eu vou na guerra, mas eu vou na crise, mas eu vou. Você vem na guerra, vem quebrado, vem na lona. E o diabo disse: como ele consegue adorar? Aí você diz: porque o mesmo Deus que me limita é o Deus que providencia e não deixa falta. Alguém pegou de pé ali? Levante as mãos que eu quero profetizar. Esse cativeiro não mata quem tem promessa. Esse cativeiro ajusta a gente para voltar para o propósito que Deus nos vocacionou. Cate a mão de alguém que está do teu lado e grita: aceita que dói menos. Grita de verdade: aceita que dói menos, porque quem é escolhido não tem direito de escolha. Quem é escolhido não tem direito de escolha. Quer ver? Tu conhece alguém, vacila mais do que respira, Deus não faz nada. Peca e canta, peca e prega, peca e dirige igreja, e Deus não faz nada. Aí tu fala: fulano só apronta, só vacila e vive uma vida normal e não dá em nada, eu vou fazer também. Tu só pensa em fazer, a mão desce, te quebra, te aperta, te amassa, quebra a saúde, quebra relacionamento. Aí te diz: todo mundo fez e não deu em nada, eu só pensei em fazer e Deus me quebrou. Por quê? Aí Deus diz: porque fulano que faz e não dá em nada. Lei de Adão. Qual é a lei de Adão? Crescer e multiplicar, e nasceu por consequência da vida. A mãe dele casou com o pai dele e ele nasceu. E para você que pensa em fazer e a mão te quebra, porque para você, lei de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei para o profeta. Alguém pegou de pé comigo? Então lá vai. Aceita que dói menos. Quem é escolhido não tem direito de escolha. Eu vim pregar para alguém que já tentou desviar, já tentou arrumar as coisas e sair de casa e dizer: eu não quero ser crente. Aí Deus diz: se tu pensar em parar, eu faço contigo que nem Ezequiel capítulo 8. E veio sobre mim a mão do Senhor e me pegou pelo cabelo da minha cabeça e me arrastou. Meu filho, quem ele chama para o propósito, ele mata no altar, mas não deixa o diabo levar para o mundo. Não deixa. Mais forte que é para Jesus. Escute aqui. O tempo aqui passa rápido, pastor. Diga para alguém: quem é escolhido não tem direito de escolha. E agora vai ficar fantástico. Agora vai ficar fantástico. Deus quer destruir Jerusalém. Deus quer destruir Jerusalém? Pastor, vem mais não, hein? Deus quer destruir Jerusalém? Melhorou. Quebrar Jerusalém? Amassar Jerusalém? Para não perder Jerusalém? Pastor, o problema é quebrar, amassar,
para não perder? Não. Aonde está o problema? O problema está em quem Deus vai levantar para pregar contra Jerusalém. Por que o problema está em quem Deus vai levantar para pregar contra? Vamos lá. No ano 758, Deus vai até Tecoa, num roceiro, e diz: eu preciso desabafar. Amós, você precisa me ouvir. Jerusalém vacila tanto, peca tanto, que tem dia que a vontade é quebrar eles no pescoço, sem avisar nada. Mas Amós, capítulo 2, versículo 7: eu não posso fazer nada sem antes revelar os meus servos, os profetas. Passa 128 anos depois de Amós. Jerusalém está vivendo um sofisma. Sabe cantar, sabe fazer culto, sabe ornamentar a igreja, mas não sabe viver o culto que entrega. Os sacerdotes, eles já não são mais sacerdotes por vocação e ser da linhagem de Arão. Eles já se tornaram sacerdotes porque são beneficiados e virou profissão. Já não é mais pelo amor que eu tenho ao altar, mas eu já é pelo que o altar pode me providenciar. Então eles estão largando o altar para viver aquilo que Deus determinou. Eles estão totalmente fora. Aí Deus precisa de alguém para pregar contra, e Deus decide escolher Jeremias. Pastor, qual é o problema de Deus escolher Jeremias? Vem cá, você sabia que Jeremias é o único profeta que não tinha nome, moral, honra ou dignidade para pregar contra Jerusalém? Ué, pastor, por que Jeremias não podia pregar contra Jerusalém? O senhor disse que o livro de Jeremias é o terceiro maior livro de toda a Bíblia, depois de Salmo de Isaías? O senhor disse que o livro de Jeremias é o mais profético de toda a Bíblia? Também é. E eu vou mais fundo: só o livro de Jeremias tem mais de 387 mil biógrafos que escrevem literaturas baseadas em Jeremias. Se ele é um dos profetas mais importantes de toda a Bíblia, por que o senhor diz que ele não tem nome, dignidade e honra para pregar contra Jerusalém? É porque você conheceu a história de Jeremias depois que a chave virou. E conhecer a história de alguém quando a chave vira é mole. Eu quero ver conhecer antes de virar. Vou repetir. Eu quero ver conhecer antes de virar. Ué, pastor, a história de Jeremias não começa no capítulo 1 do seu livro: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci? Não. Aonde começa a história de Jeremias? Capítulo 1 de 1 Reis. A história de Jeremias começou em 1 Reis. Começou em 3 minutos, eu te provo para a gente aplicar e eu encerrar. Aonde começou a história de Jeremias? Você lembra quando Adonias, o quarto filho de Davi, com uma mulher chamada de Agite, ele vê que Davi está acamado, velho, faz uma rebelião na pedra de Zoelete e diz: eu reinarei no lugar de meu pai? Só que para todo rebelde formar rebelião, ele precisa de gente com mente fraca como ele. Ele arma uma lista, forma cartas e começa a espalhar. Joabe está comigo? Joabe diz: tô. Simei está comigo? Tô. Aitofel está comigo? Tô. Joabe está comigo? Tô. Mas quando ele manda a carta com um laço para a casa de Natã, o profeta ele rejeita e rasga. Por que ele não aceita o convite da rebelião? Porque no meio de todo traidor sempre tem alguém que é fiel. Vou repetir: no meio de todo traidor sempre tem alguém que é fiel. E cá para nós, Natã não é que nem esses amigos desse século. Por quê? Natã não é que nem os amigos do século 21. Sabe por quê? Porque os amigos desse século é assim: amigo, falaram de você. Quem falou? Não posso falar para não me comprometer, mas vigie porque estão falando de você. Natã não, é amigo de verdade. Davi! Se rebeliaram. Quem foi? Adonias, Joabe, Simei, Aitofel e Abiatar. Porque quem é de verdade não tem medo de dar nome e botar a cabeça na bandeja para defender quem é verdadeiro. Além de dar nome, Davi diz: ele se rebeliou, mas vamos ver se Deus é comigo ainda. Ele diz: pega Salomão meu filho, vai para Gion, onde eu fui ungido, pega o chifre de azeite que eu fui ungido, toca a trombeta em Gion e diz que Salomão é o novo rei. Irmão, quando ele toca a trombeta, Deus faz uma placa tectônica debaixo de Jerusalém se mover. E o que eu gosto disso, que o mesmo terremoto que confirma Salomão como rei,
racha a pedra de Zoelete. Quando acaba com a rebelião, Natã traz Salomão até Davi. Quando Natã traz Salomão até Davi, Davi pela última vez fica de pé, coloca a mão no colarinho de Salomão e diz: eu vou pelo caminho de toda a terra, mas seja homem, e não deixa nenhum dos traidores descer a sepultura de cabelos brancos, mate todos eles. Sabe o que eu sou apaixonado na sabedoria de Salomão? O que? Que na hora de exterminar todos os traidores, qual é o primeiro traidor que ele mata? Adonias, o irmão dele. Se ele podia matar Joabe, Simei e Aitofel, por que ele mata o irmão dele primeiro? Porque na sabedoria Salomão entende que a espada não pode cortar na casa dos outros e não cortar na casa dele primeiro, que ninguém pode ter moral para falar fora se não fala dentro, porque o que mais tem hoje é gente querendo consertar a família dos outros com a casa toda bagunçada. Mas Salomão diz: para consertar a casa dos outros, primeiro mata meu irmão, porque se quer dar exemplo, tem que dar exemplo dentro primeiro. Ele mata Adonias, mata Joabe, mata Simei. Na hora de matar Abiatar, coloca aqui no telão, por favor, 1 Reis 2:26. 1 Reis 2:26. Na hora de matar Abiatar, ele pega a espada, coloca no pescoço de Abiatar e recita: e Abiatar o sacerdote disse o rei: vai para Anatote, para teu campo, porque és homem digno de morte, porém não te matarei hoje, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque foste aflito em todas as aflições que meu pai foi aflito. O que Salomão está dizendo para Abiatar? Tu merece morrer, mas sabe por que tu não morre hoje? Porque quando a arca estava na casa de Abinadab, tu estava com meu pai. Quando a arca estava na casa de Obed-edom, tu estava com meu pai. Quando meu pai estava em Gate dos filisteus, babando pela barba, tu babou com ele. Quando os amalequitas levaram as esposas dos soldados, e os soldados queriam matar meu pai, tu pulou no piolo para ele não morrer. Apesar de tu merecer a morte, hoje tu não vai morrer. Mas tem uma coisa: não te quero mais em Jerusalém. Vai para Anatote, para os teus campos. A gente leu 10 vezes. Vai para Anatote. Agora olha para mim. Você acha que a exclusão de Abiatar foi obra do acaso? Foi profecia bíblica que tinha que se cumprir. Você lembra do profeta na casa de Eli em 1 Samuel, dizendo: Eli, tinha dito eu que não sairia da tua casa, mas por que encobriste os pecados de teus filhos, hoje eu corto o seu braço. Aonde o braço de Eli foi cortado? Quando Saul exterminou a casa sacerdotal, e só sobrou Abiatar quando criança. E o profeta diz: e o que sobrar de você será servo dos servos e vai comer do resto. A exclusão de Abiatar tinha que acontecer. Quem era Abiatar? Sumo sacerdote honrado, que depois do rei recebia honrarias de Jerusalém, mas depois que trai é excluído para Anatote. E como ele vai sobreviver? Com pá, enxada, arando terra e produzindo o que a terra produz. Mas Salomão diz: como tu é da linhagem de Arão, o último sacerdote da linhagem de Arão, você só vai poder entrar uma vez em Jerusalém, e quando entrar vai ter que entrar de cabeça baixa. Olha isso aqui. Marcos Messen diz que toda anatotita, quando chegava a 1 quilômetro de Jerusalém, tinha que abaixar a cabeça, olhando para o chão, feito animal imundo. E quando eles iam entrando em Jerusalém de cabeça baixa, toda Jerusalém recitava maldições por causa da traição contra Davi junto com Adonias. Lá vem os malditos de Anatote, lá vem os que não prestam em Anatote, lá vem os exilados em Anatote, lá vem os sem honras em Anatote, lá vem os sem dignidade de Anatote. Todo ano, pastor, a linhagem de Abiatar tinha que entrar em Jerusalém de cabeça, sendo xingado, traidor, mentiroso, trapaceiro, 7-1, sem honra e sem dignidade. Mas todo ano Abiatar ia de cabeça baixa para o culto, mas não perdia um culto. De tanto entrar de cabeça baixa, Abiatar morre. Mas só que do sangue de Abiatar nasce um homem chamado Ilquias.
Segundo o costume sacerdotal, isso aqui é para alguém voar da cadeira da gente encerrar. Segundo o costume sacerdotal, o filho de sacerdote só pode entrar no templo com o pai com 6 anos de idade. Em Anatote, quando chegava o dia da Páscoa, todos os roceiros que tinham sangue de sacerdote, mas capinavam a terra para não passar fome, pegava seus filhos de 6 anos. O pai de Ilquias dizia: meu filho, hoje vai ser um dia especial para ti, a tua primeira festa da Páscoa. Mas tem um porém: há 100 anos atrás, o nosso pai Abiatar traiu com Adonias, e por causa disso a gente tem que entrar em Jerusalém de cabeça, sendo chamado de traidor, miserável, mentiroso e trapaceiro. Nem sempre foi assim. A gente tem sangue de quem tem promessa, linhagem de Arão, mas por causa da traição a gente tem que entrar de cabeça. Todo ano Ilquias entrava em Jerusalém de cabeça baixa no dia da festa da Páscoa. 7 anos, cabeça baixa. 15 anos, cabeça baixa. 18 anos, cabeça baixa. 29 anos, cabeça baixa. Com 30 anos ele se casa. Mais uma Páscoa, 32 anos, ele e a família dele de cabeça baixa. 40 anos, ele e a família dele de cabeça baixa. Até que um dia a esposa dele engravida. Quando a esposa dele engravida, os anatotitas dizem: Ilquias, como você engravida a tua esposa num tempo maldito que a gente tem que entrar em Jerusalém de cabeça baixa? Engravidou para quê? Para o teu filho ser chamado de maldito, trapaceiro, mentiroso, 7-1, e entrar de cabeça baixa como a nossa família entra. Mas só que Ilquias sabia que Deus podia mudar a história da família dele. A criança nasce, ele só é obrigado a dizer o nome do garoto no dia da circuncisão, 8 dias depois do nascimento, o dia do corte do prepúcio pela lei de Moisés, a circuncisão e a nomeação. E como é que era a cultura da circuncisão? Faz um banquete em Anatote, convida todo mundo, quem gosta, quem não gosta da gente, quem ama, quem nos odeia, mas faz um banquete para todo mundo comer. A casa de Ilquias fica lotada que nem essa igreja, e todo mundo de braço cruzado perguntando: qual vai ser o nome do maldito que vai entrar em Jerusalém de cabeça baixa? Qual vai ser o nome do mentiroso que vai entrar em Jerusalém de cabeça para baixo? De cabeça baixa. Ilquias diz o nome do garoto no ouvido do sacerdote. O sacerdote pega o menino, levanta para cima e diz: o nome do menino é... Todo mundo olhando igual vocês. O nome do menino é Yirmiyahu, que no hebraico é Jeremias, que significa Deus estabeleceu alguém de cabeça erguida. Você aplaudiu? Mas isso aqui é para você voar da cadeira. 6 anos de Jeremias, Ilquias filho, primeira festa da Páscoa. Mas tem um porém: há 150 anos atrás, nosso pai Abiatar traiu com Adonias. A gente hoje tem calos na mão e mexe com terra, mas um dia a gente estava de roupa branca, com mitra limpa, urim tumim, sacrificando o Senhor, mas nosso pai traiu. Lamentações 5:7. Se foram nossos pais quem pecaram, por que a gente é que sofre? Foi nosso pai Abiatar que pecou, mas a gente tem que entrar em Jerusalém de cabeça baixa. Pois quando você chegar em Jerusalém, meu filho, a 1 quilômetro, a lei é toda a nossa família abaixar a cabeça, e vai ter que entrar em Jerusalém de cabeça baixa, e toda Jerusalém vai gritar: lá vem os mentirosos de Anatote, lá vem os traidores de Anatote, lá vem quem não presta em Anatote, lá vem um desonrado de Anatote. Jeremias vai para a primeira festa da Páscoa de cabeça baixa, e toda Jerusalém: ah lá vem os mentirosos, todo ano, não desiste, cabeça baixa, humilhado, pisado, desesperado, vacilões, 7-1, treteiro, sem honra, porque esses roceiros ainda vêm para cá. Aí o que diz: meu filho, vamos embora, a gente vai de cabeça baixa, mas a gente não vai perder culto. Lá vem os traidores, lá
vem os miseráveis. Jeremias vai crescendo. Corre aqui, meu amigo, corre aqui. Jeremias vai crescendo, completa 17 anos de idade. E o Quias olha para ele e diz: meu filho, tá virando um homem, né? Mais uma festa da Páscoa, a gente vai ter que ir para Jerusalém. De tanto andar de cabeça baixa desde os 6, eu imagino Jeremias dizer para o pai dele: papai, todo ano a mesma coisa, entrar em Jerusalém de cabeça baixa, humilhado, pisado por crentes que deveria abraçar, humilhado por crentes que deveria estender a mão. Só porque a gente errou, eles pisam no pescoço, humilham, não dão uma oportunidade. Para quem ir para a igreja em Jerusalém? Para ser esculachado pelos irmãos que deveria abraçar. O pai dele diz: filho, ainda que eles nos humilhem, a nossa família tem um dilema. A gente vai humilhado de cabeça baixa, mas não perde culto. Abaixa a cabeça. Lá vem os traidores, lá vem os miseráveis, lá vem os que não prestam, lá vem os sem dignidade, lá vem os sem honra, lá vem os sem respeito. O Jeremias vai crescendo, completa entre 18 e 19 anos, e o que diz? Mais uma festa da Páscoa. Vamos para o templo, meu filho. Eu imagino, mas pai, todo ano a mesma coisa, desde os 6 anos, sendo xingado de trapaceiro, mentiroso, 7-1. Para quem ir para o culto em Jerusalém? Para ser humilhado por pessoas que deveria abraçar. Aí o que diz? Calma, meu filho, teu nome é Jeremias, aquele que vai andar de cabeça erguida, mas porém a realidade é andar de cabeça baixa. Enquanto a promessa não tem nada a ver com a realidade, a gente vai humilhado, pisado, mas não perde culto. Abaixa a cabeça. Lá vem os traidores, lá vem os miseráveis, lá vem quem não presta, lá vem sem dignidade. O tempo passa, Jeremias completa aproximadamente 20 anos de idade. Lá está Ilquias de novo, idoso. Mais uma festa da Páscoa, meu filho. Vamos para Jerusalém, humilhado, pisado, mas a gente não vai perder culto. Abaixa a cabeça. Lá vem os traidores, lá vem os miseráveis, lá vem quem não presta, lá vem os 7-1. Fica assim, meu filho. Enquanto a festa da Páscoa rolava em Jerusalém, o sumo sacerdote sacrificava, Deus não descia. O sacerdote sacrificou, Deus não manifestou. Os levitas cantaram no cântico dos degraus, Deus não manifestou. Aí a cúpula religiosa dizia: faz 40 anos que sacrificamos e Deus não desce. Aí Deus diz: sabe por que eu não vou manifestar? Por que, Senhor? Porque o culto é de verdade, mas a vida é mentirosa. Eu não quero descer. Deus vê do lado de fora do pátio os anatotitas de cabeça baixa. Entre os anatotitas, Deus acha Jeremias, desce no ouvido dele e grita: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que tu saíste da madre, eu te santifiquei. E às nações eu te dei por profeta. Por profeta. Eu não sei quem vai voar dessa cadeira, mas eu vou ter que gritar isso aqui. A pergunta que não quer calar: se Jeremias é da linhagem de sacerdote, por que Deus não levanta ele a sacerdote, mas levanta ele a profeta? Sabe por que Deus não pode levantar ele a sacerdote? Por quê? Porque Deus quebra protocolo, mas não quebra princípio. Deus quebra protocolo, mas não quebra princípio. O que é protocolo? Protocolo é alguém dizer: vai ser prostituta, e Deus dizer: vai ser missionária. Protocolo é alguém dizer: vai ser viciado, e Deus dizer: vai ser pregador. Protocolo é alguém dizer: vai dar porque não presta, e Deus diz: vai prestar. Mas o que é princípio? Princípio é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seu dia na terra. Desonrou, quebrou o princípio te quebra. Aí Deus diz: Jeremias, o princípio dos anatotitas, por causa da traição, é andar de cabeça baixa. Então não posso te levantar como sacerdote. Por que, Senhor? Porque quem carrega a minha voz na boca não abaixa a cabeça. É por isso que hoje alguém pegou de pé ali, não sei quem mais vai pegar. É por isso que hoje eu te levanto como profeta. Enquanto toda a tua família anda de cabeça baixa, você vai ser o único que vai andar
de cabeça erguida. Eu vou profetizar lá atrás, mas alguém pegou de pé. Eu não sei quem vai voar dessa cadeira, mas eu vou gritar: a partir de hoje, toda a maldição do teu passado acabou de ser quebrada em você, e aquilo que era para dar errado, Jesus vai fazer. Dá certo, dá certo, dá certo, dá certo. Pastor, aonde a maldição foi quebrada? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Sabe onde eu te conheci, Jeremias? Na barriga da tua mãe, quando todo mundo dizia: ah lá, está sendo gerado maldito, trapaceiro, 71 e o que não presta. Aí Deus diz: o que eles não sabiam é que eu estava com um chifre de azeite no colo do útero, ungindo, ungindo, ungindo. E antes que saísse da madre, eu santifiquei. Prepara para pegar aí. O termo santificar vem do hebraico quebrar todo o jugo do passado. É Deus dizendo: Jeremias, não é porque teu avô deu errado, que teu bisavô deu errado, que teu tio deu errado, que teu pai deu errado, que você vai dar errado. A partir de hoje, a maldição está quebrada em você, e o que era para dar errado vai dar certo. Assim diz o Senhor: teus filhos viverão o melhor de Deus até a 4ª geração. A promessa está de pé. Eu vou dar 30 segundos para você adorar o nome de Jesus. Só terremanda lá, calamacheia. Só 30, 29. Eu quero te ouvir, abre a boca para adorar. 28, 27, 26. Enquanto alguém adora, eu profetizo. 25, no lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. 24, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. 23, envergonhados e confundidos serão quem se levantar contra ti. Alguém pegou de pé ali. 22, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. 21, prepara para viver o ano do extraordinário. É 20, 2024 será o melhor ano da tua vida. 19, Deus vai virar uma chave no teu ministério. Quem não acreditou vai ter que ver o céu descer ao teu respeito. A maldição está quebrada. Agora, agora, já. Abraça alguém que está do seu lado. Para eu encerrar, abraça e diga: toda a maldição acabou de ser quebrado contra a nossa família. Diga: o que os nossos pais passaram, a gente não vai passar. O que a nossa família passou, a gente não vai passar. Nossos filhos chegarão aonde a gente não chegou. Prepare para viver uma virada. Eu não sei quem vai ter força para pegar, mas esse será o teu ano, 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 o teu ano. Deus vai fazer. Anatote não é o teu lugar. Anatote nunca mais, nunca mais. Chacalaboragataraga, prova na cheia. Quem pode adorar, adorar. Anatote nunca mais. Já que você está de pé, toda a igreja, por favor. Aleluia. A maldição que foi lançado sobre os anatotitas, Deus quebrou no ventre da esposa de Ilquias e disse: o teu filho será o que ninguém foi, chegará onde ninguém chegou.
e terá o que ninguém teve. Mas Jeremias, Deus quebrou a maldição em você, e muita gente vai tentar te matar. Deixa, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Me perseguirão dentro da minha casa. Deixa, hoje eu te faço como cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze. Jeremias, você vai vencer. O ferro não te queima, o fogo não te destrói, a traça não te derruba. É por isso que o diabo ficou doido. A Babilônia veio para matar Jerusalém, mas quando viu Jeremias disse: ninguém toca nele, ninguém toca nele. Até teus inimigos verão Deus na tua vida. A promessa está em você. Prepara para viver o ano do impacto, o ano da restauração, o ano da mudança. Anatote nunca mais, Anatote nunca mais. Vou dizer uma última coisa. Olha quanta gente em lágrima pegando isso aqui. Vou dizer uma última coisa antes de entregar o microfone. É por isso que Jeremias escreve o capítulo 11, versículo 18: o Senhor me fez saber e eu soube, então me fizeste ver as suas ações. Eu era como o cordeiro manso que me levaram ao matadouro, porque eu não sabia que proclamavam dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja memória do seu nome. Quem está falando esse verso 19 para Jeremias? Os anatotitas hoje? Ué, por que os irmãos de Anatote querem matar Jeremias? É simples, porque toda anatotita, Mauro meu amigo, só podia entrar em Jerusalém uma vez de cabeça, uma vez ao ano de cabeça, sendo xingado, implorando para alguém abrir o portão para eles entrar. E Jeremias, Deus faz profeta, ele entra quando quer, compra uma casa em Jerusalém, e quando vai passar pelo portão, o portão abre que nem de shopping, com sensor, sozinho. É por isso que eles querem matar Jeremias. Por quê? Porque os pais de 60 anos entram de cabeça baixa sendo xingados, 58 anos entram de cabeça baixa sendo xingados. E Jeremias, um jovem, entra quando quer, compra casa em Jerusalém, o portão abre sozinho, Nabucodonosor protege ele. O que esse garoto tem que nós anatotitas não temos? Sabe o que ele tem? O olhar de Deus e a seleção do divino. Pode cruzar dedo, morder beiço, fazer macumba, quem mandou Deus se apaixonar por você? Eles fazem curso, fazem faculdade, vendem a alma, mas não prospera. E você? Deus cuida, dá tudo que sonha, realiza os desejos. O que ele tem que eu não tenho? O dedo e a paixão de Deus. Não gostou? Aceita que dói menos. Deus me escolheu e ponto final. Pastor, o senhor tem filho? Quantos anos? 5, o mais novo. O mais novo tem 10 anos. Pastor, o senhor tem um mais novo de 10 e eu tenho um de 7. Que toda a igreja pegue o que eu vou falar agora. Quem nos dera que nossos filhos honrem os pais como Jeremias Mauro honrou o pai dele. Jeremias honrou o pai dele, deixou o pai dele para a história. Para a história, vamos ver? O livro de Jeremias tem 52 capítulos. 52? 1364 versículos. 1364? O terceiro maior livro da Bíblia, depois de Salmo de Isaías é o dele, e o livro mais profético.
que tem mais de 387 mil escritores que escrevem livros baseados em Jeremias, um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, que também aponta para o Cristo. Ele olha para a história e diz: Deus, o Senhor que vai escrever esse livro, sim, o livro vai ser teu, vai. O mundo vai homenageá-lo por causa desse livro. Mas posso te pedir uma coisa, Deus? O que é Jeremias? Entre 52 capítulos e 1364 versículos, me dá só o primeiro versículo do primeiro capítulo. Por que primeiro versículo do primeiro capítulo? Porque todo mundo vai te conhecer através desse livro. Mas antes de te conhecer, o mundo vai ter que saber que Jeremias é filho de Ilquias e saiu de Anatote. Acho que você não entendeu, por isso que não deu glória. Vou melhorar? Jeremias foi chamado no ano 627 a.C. 627 a.C. A gente vive em 2024 depois de Cristo. 2024 depois de 627 antes, mais 2024 depois. Totaliza, um amigo, 2651 anos. Passou 2651 anos. E para o planeta Terra conhecer que Deus é poderoso, vai ter que ler que Jeremias é filho de Ilquias e saiu de Anatote. Não, vou melhorar mais uma, pastor, para entregar. Só mais uma. No ano 58, a guerra romana contra o cristianismo era tão pesada. Nero havia matado mais de 1.200.000 cristãos, que Paulo pensou que Jesus ia voltar. A igreja estava sangrando, e ele diz: vós que viste esse Cristo subir e descerá, com voz de alarido e trombeta de Deus, e nós os que estamos vivos, veremos Jesus primeiro. Por que ele diz nós que estamos vivos? Porque Roma matou tanto crente que ele pensou que Jesus ia voltar. Passou 2000 anos e Jesus não voltou. E a gente está pensando que a guerra de Israel vai fazer Jesus voltar. Está pensando que a promiscuidade, prostituição, lesbianismo vai fazer Jesus voltar. Quando você vê uma atrocidade de um pai estuprando um filho na internet, você comenta: volta logo, Jesus. Será que Jesus voltou e eu fiquei? E se ele não quiser voltar? Vai passar mais 2000 anos, e daqui a 2000 anos vai ser 2024 depois de Cristo. Eu não sei se os carros já voarão, eu não sei se ainda existirá retroprojetores, eu não sei se vão substituírem as domésticas por robô, e se o mundo será digital. Mas de uma coisa eu sei: para ir para o mesmo céu daqui a 4024 anos, vai ter que ler o mesmo velho papel que está escrito que Jeremias é filho de Ilquias e saiu de Anatote. É Deus dizendo: Ilquias, tu acreditou tanto no teu filho na barriga, que só porque tu creu no impossível, tu vai morrer, teu filho vai morrer, tua geração vai passar, mas teu nome vai ser lembrado eternamente. Lembrado eternamente. Isso te lembra alguma coisa? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra na tua vida não vai passar. Quem pode adorar? Mais forte, mais forte, mais forte. Posso fazer o apelo aqui, pastor? De pé mesmo que acabamos. Eu vou pedir o pastor para fazer o apelo, porque Deus me falou uma coisa: que tem um filho de Ilquias aqui. Tem um filho de Ilquias aqui. Sabe por quê? Baixinho. Sabe por quê? Enquanto eu pregava, você sentiu meu corpo cansado, torcendo várias vezes, doente. Priscila falou para mim: fique em casa, a igreja vai entender a sua saúde. Foi chegando a hora 7 horas, ela liga para o pastor: estou mentindo? Cancela, você precisa estar de pé, não adianta você ir assim.
Eu falei: meu amor, Deus tem uma mensagem para aquele povo. E se é Ele que me deu a mensagem, Ele vai sustentar até o final. Eu não vou falar que estou doente, eu não vou falar que estou com dificuldade, mas eu vou entregar o recado. E Deus me disse aqui: José, tem um filho de Uquias aqui. Quem é Uquias? Aquele que acreditou e disse: Deus, Tu não fez na minha vida, eu andei a vida inteira de cabeça baixa, mas faz na vida dele. Cumpra nele o que o Senhor me prometeu. Ainda que eu não ande de avião, mas que ele venha andar. Ainda que eu não tenha o maior caro, o carro mais caro do Brasil, que ele venha ter. Ainda que quando chova, a água venha entrar na minha casa, mas dele uma casa nobre onde não tenha problema de enchente. Faça ele viver o que eu não vivi. Aí Deus olha para Uquias e diz: porque você esqueceu de você para crer nele, o teu filho será lembrado para todo sempre. Morre geração, nasce geração. Pastor, daqui a 100 anos, eu não sei se Jesus não voltar, quem vier depois do Senhor e depois de quem o Senhor colocar, talvez melhorará essa igreja 1000 vezes. Talvez quem congregar aqui daqui a 100 anos nem vai saber quem foi o Senhor, mas quem subir aqui vai ter que falar de Jeremias e do pai dele. Eles não estão na nossa sintonia, pastor. É Deus dizendo: quando você acredita na tua família, eu faço ela ser lembrada para todo sempre. Pode falar o que for, que ele é chorão, que foi para o calabouço, mas tem que falar dele, do pai dele. É conhecido como profeta chorão, e daí? Mas tem que falar dele, do pai dele. Jeremias foi morto no Egito. Qual sepultura? Ninguém sabe. Aonde o pai dele foi enterrado? Ninguém sabe. Mas o que importa é que passarão mais 1000 gerações e vão ter que falar do filho de Uquias e do Ilquias. Mas uma coisa tem que acontecer. Não esqueça disso, meu mano. O que tem a acontecer, pastor? No culto da Páscoa, de cabeça baixa, com todo carinho, pastor, vem aqui. Só responda não. No culto da Páscoa de cabeça baixa, os anatotitas estão de cabeça baixa. Jeremias, a festa rolando dentro do templo, toda Jerusalém de roupa branca no ritual da Páscoa. Os anatotitas de cabeça baixa, todo mundo cuspindo perto deles, dizendo: olha os vacilões, os traidores da linhagem de Abiatar. Aí do nada uma voz desce no ouvido do garoto: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Que voz é essa? Foi você, papai? Não. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Foi o senhor, papai? Não. Ué, e as nações eu te dei por profeta. Que voz é essa, pai? Foi o senhor? Não. Ele vai para casa, almoça, janta. O pai dele diz: gostou da festa da Páscoa? Pai, teve uma voz que queimou como fogo no meu coração. Se foi Deus, acredita que ele vai fazer. Passa os tempos, Jeremias se torna o maior profeta. Sabe por quê? Porque no culto de cabeça baixa, no pior cenário, ele acreditou na voz que ninguém ouviu. Ele acreditou na voz que ninguém ouviu. Sabe por que você está aqui hoje? Por causa de mim? Quem sou eu? Por causa do pastor? Quem é ele? Tá, porque toda noite quando você vai dormir, você acredita na voz que só você ouviu. Parece loucura, né? Tu sonhou, ele falou: eu vou fazer assim, assim, assim. Tu foi um sonho ou pesadelo? Deus, acredite na voz
que ninguém ouviu. Do nada tu andando na rua trabalhando, a voz começa na tua cabeça: eu vou fazer assim, assim. Tô ficando boba, tô ficando doido. Deus, acredite na voz que ninguém ouviu. Jeremias diz: eu acredito. Ele acreditou, Deus marcou o nome dele na história. E tem um filho de Ilquias aqui, afastado, que Deus diz: se ele acreditar em Ilquias, eu vou fazer na vida dele um marco para essa geração. Cadê a primeira vida afastada, que entendeu o recado e vai sair do teu lugar agora, porque a voz está gritando: vem, Jeremias, que eu vou mudar a tua história. Cadê a primeira vida? Pode vir. Cadê a primeira vida? Pode vir. O céu está te dando oportunidade. O céu está te dando oportunidade. Cadê a primeira vida que está afastada? Cadê a primeira vida? Está vindo ali. A segunda vida também está vindo ali. O terceiro, Jeremias. Já tem 3 Jeremias aqui na frente. Já tem 3. Sabe por que vocês estão aqui? Não é porque vocês são loucos, é porque tem um fogo que fala no teu coração. O cenário é todo ao contrário, mas a voz fala todo dia: eu sou contigo, eu vou mudar essa história, eu vou abrir essa empresa, eu vou salvar essa família. Ele está contigo no cenário catastrófico. Já tem 4 vidas, cadê a quinta? Isso, os obreiros se ajuntem, não deixe eles sozinhos. Não deixe. Cadê a quinta vida? Cadê a quinta vida? Isso, eu estava te esperando, moço. Eu estava te esperando, Jeremias. Eu quero alguém com ele. Eu quero alguém com ele. Ao Jeremias, hoje eu falo: Deus vai fazer, moça, casal. Mas não é porque vocês são fortes, é porque tem Ilquias que, enquanto vocês dormem, está orando: Deus, faça na vida dela, faça na vida dele. Tem Ilquias. Para alguns, o Ilquias já partiu para a glória, mas a promessa ainda está na mão de Deus. Para outros, o Ilquias já nem mora mais com você, mas a promessa ainda está de pé. E Deus está dizendo: o que eu prometi a Ilquias, eu vou fazer na vida de Jeremias. Você não vai crescer porque você é bom, você vai crescer porque Ilquias acreditou em você. Você não vai prosperar porque tu é melhor, mas você vai prosperar porque Ilquias botou o joelho no chão e disse: Deus, não faça na minha, mas faça na dela. Cadê a sexta vida? Cadê a sexta vida? Fique aqui com ela, moça, não deixe ela sozinha não. Fique aqui do lado dela. Enquanto o pastor não orar, não abandone. Tem mais alguém? Eu entrego o microfone agora. Faça valer. Eu vim para cá doente hoje. Uma dor de cabeça, ânsia de vômito. E minha patroa disse: não, fique em casa. Eu falei: não vou ficar, porque tem um Jeremias, filho de Ilquias, que precisa sair de Anatote hoje. E tem 5 Jeremias aqui, 5. Tem mais alguém? Estenda a mão para cá, estenda a mão, que enquanto o pastor ora ali, Mauro, fica do lado do rapaz ali, meu amigo, pastor Mauro. Enquanto eu vou orando, interceda. Pastor, o senhor ora ou eu oro? Pode orar? Estenda a mão para cá. Deus, escreva o nome deles no livro da vida, para nunca mais se afastar de ti. Eles estão aqui por causa do Ilquias deles,
que botou o joelho no chão e disse: faça na vida dele, marca o nome deles na história. A tua palavra penetrou entre o espaço da divisão da alma do espírito, juntas e medulas. Salva, muda e transforma. Que no próxima vez que eu vim aqui pregar, pastor, eles venham ter a história mudadas e já testemunhar tudo aquilo que eles fizeram, que o Jeremias foi gerado para viver uma vida de sucesso. Abençoe a vida de cada um, muda a história, abra as portas fechadas, quebra as algemas, arrebente os grilhões e dê vitória ao seu povo, em nome de Jesus. Aplauda ao Jesus. Deus abençoe. Pastor, fique aqui do meu lado rapidinho.